tá sempre congestionado, se é aquela criança que tá dormindo com a boca aberta, se ela tá roncando, ela tá sempre com aquela voz anasalada, ela faz sinusites de repetição, o ouvido vai acompanhar, porque a gente tem aquela comunicação do ouvido com o nariz ali pela tuba auditiva. Quando a gente coloca a criança, quando a gente institucionaliza a criança antes dos 2 anos de idade, e aí isso serve para escola, creche, berçário, aquele sistema imunológico ele ainda não está tão pronto para aquela grande quantidade de vírus e bactérias. Então, assim, muitas vezes, nesses casos, as crianças começam a ficar mais doentes, começam. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Pediatras. Eu sou a Caroline Mendes, pediatra. E eu sou a doutora Aline Velasco, também pediatra. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é sobre a otorrinolaringologia. A gente vai falar aí da importância de avaliar nariz, avaliar ouvido e garganta. E para isso, trouxemos a doutora Pauliana. Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado. É uma honra pra gente. Seja bem-vinda. A gente está muito feliz em te receber aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa sua história com a saúde auditiva infantil. Então, vamos lá. Eu sou otorrinolaringologista. Sou daqui de Goiânia mesmo, minha formação é de Uberaba, depois fiz meu mestrado e doutorado em Brasília. E já estou aqui há muitos anos, né? Trabalho com reabilitação auditiva há muitos anos, né? Estou no CRER já há quase 13 anos que eu trabalho com reabilitação auditiva no CRER. Hoje eu sou a chefe do serviço de implante coclear, que é o único hospital que realiza cirurgias de implante coclear pelo SUS, no estado de Goiás. E a paixão pela audiologia, né, pela audição, começou desde o meu mestrado mesmo. Acho que na residência já comecei a me interessar muito pelas cirurgias de ouvido. No mestrado já comecei a estudar mais também sobre isso. E eu sempre falo que eu acho que é a minha missão de vida, é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de estudar. Então, sim, sempre um prazer falar sobre audição. Doutora Pauliana, a gente sabe na pediatria que essas infecções de ouvido, garganta, são carro-chefe, né? São muito recorrentes, são muito presentes na nossa prática, seja no pronto-socorro, Carol, não é isso? Isso. Seja no consultório. Então, explica pra gente quais os sinais que os pais precisam estar mais atentos em relação a essas infecções recorrentes, quando passam a ser casos preocupantes, para buscar a ajuda de um otorrino. E o que a gente vê no nosso consultório é que isso aflige muito os pais, né? Então, assim, aquelas infecções recorrentes, principalmente nos primeiros anos escolares, que é onde a gente realmente vê um maior número de infecções ao longo do ano mesmo. Então, acaba que é um conjunto, né, de hábitos saudáveis. Então, o cartão vacinal em dia, isso é algo que, assim, que a gente sempre tem que ficar muito em cima mesmo. Então, no meu dia a dia, eu vejo muitas crianças que estão com os cartões vacinais em dia, mas várias infecções de repetição. Sim. Então, talvez uma avaliação imunológica. A gente sabe que a imunidade humoral depende ali das vacinas, mas em vários casos a gente tem que fazer reforços adicionais, Sim. né? E isso é algo que a gente tem que ter essa atenção também. Os quadros alérgicos, né? Aqueles fatores ambientais, isso ajuda muito no dia a dia, né? Até mesmo para minimizar essas infecções. Certo. O caso das crianças que são respiradores bucais, né? Então, assim, eu vejo que quando a gente fala principalmente de infecções de ouvido, eu sempre falo que o ouvido, ele acompanha muito o nariz. Se o nariz tá sempre congestionado, se é aquela criança que tá dormindo com a boca aberta, se ela tá roncando, ela tá sempre com aquela voz anasalada, ela faz sinusites de repetição, o ouvido vai acompanhar, porque a gente tem aquela comunicação do ouvido com o nariz ali pela tuba auditiva. E principalmente no começo da infância, por essa comunicação ser muito horizontal, a gente tem um aumento das infecções de ouvido ali nos primeiros anos de vida. Sim. Então, assim, sempre ter esse cuidado. A higiene nasal, né? Aquela questão da lavagem nasal. Tem que ser a lavagem nasal de alto volume? Não necessariamente.
Nem todo nariz, isso é algo que eu falo no consultório, nem todo nariz de criança ele vai aceitar aquele alto volume. Mas que seja um baixo volume, que seja Um spray de jato contínuo, que seja um spray. Uma seringa com baixa pressão, nunca fazer nada, nenhuma lavagem nasal com alta pressão, nem garrafinha, nem seringa. Então, essa higiene nasal, tratar uma rinite alérgica, um quadro que a criança, por exemplo, se a criança tem aquele quadro de ronco noturno, respiração bucal, a gente tem que tratar. Sim. Então, assim, se for, por exemplo, uma hipertrofia adenoidiana que é sintomática, muitas vezes essa criança, se a gente realmente tiver indicação de tratamento cirúrgico, a gente consegue ver uma melhora. Sim, e falando um pouquinho sobre esses casos mais graves que evoluem para a cirurgia, traz para gente essa informação para a gente estar levando para as mamães. Quando que eu tenho que ter esse olhar mais atento com relação à procura do otorrino para uma possível cirurgia? Por exemplo, quando a gente pensa, né, cirurgia de adenoide e amígdala. Então, muitas vezes os pais perguntam, qual que é a idade mínima para operar? Não tem uma idade mínima. A questão é se a criança vai precisar ou não. Qual obstrução ali na nasofibroscopia que indica uma cirurgia? A gente não trata o exame. Isso é uma coisa que a gente fala muito para a família, né? Não, eu tenho crianças que têm uma adenoide que obstrui 70%, mas elas não têm sintomas. Essa criança não precisa de cirurgia. Agora, aquela criança que às vezes está fazendo infecções de repetição, então você já passou, assim, aquele uso muito frequente de antibiótico. Criança dorme com a boca aberta toda noite, ronca, já está tendo alteração ortodôntica. Essa criança, ela realmente precisa de uma avaliação otorrinolaringológica, porque em muitas situações a cirurgia pode melhorar muito o dia a dia dessa criança, né? A gente sabe que na pediatria otorrina a gente tem muitos mitos e verdades. Então, assim, essa é uma oportunidade quase única de esclarecer muitas questões que são recorrentes no nosso consultório e deve ser no seu também. Porque essa clientela da pediatria, as famílias têm isso de pode, não pode. Por exemplo, o que você diz pra gente sobre natação e infecção de ouvido? Então, na verdade, eu libero todo mundo. Eu sempre falo que eu acho que criança tem que ter vida de criança. A gente tem que conseguir resolver as infecções de repetição, né? Com a criança tendo vida normal. Por exemplo, a questão da natação. A não ser que a criança tenha um tímpano perfurado, que aí já é um quadro bem específico, a natação, ela pode dar o quê? Otite externa. Que é só aquela externa mesmo, quando o conduto fica um pouquinho inchado, que a gente vai tratar com gota. Mas que são situações mais específicas. Então, por exemplo, o que é o recomendado? Então, a criança que faz natação, evitar ficar usando cotonete. Porque a criança tem que ter, na verdade, a gente, de um modo geral, né? A gente tem que ter aquela cera que reveste a parede do ouvido, porque ela vai, sim, proteger contra infecções externas de repetição. Então, por exemplo, a criança que faz natação saiu da piscina, chegou em casa, tomar um banho, lavar o nariz, porque a gente tira aquele irritante, né? Que assim, tem piscinas que não são tratadas com cloro, mas quase todas vão ter algum tipo de tratamento que pode sim ser um irritante nasal. Sim. Então, eu recomendo fazer essa higiene nasal, porque isso também minimiza. E a gente tem que pensar que a natação, ela é importante para a segurança também da criança, né? Então, assim, eu sempre, até mesmo nos meus pacientes que usam tubo de ventilação, que usam o carretel, eu ainda libero para natação. A gente vai acompanhando, mas eu sempre penso que, sim, a gente tem que... A natação, ela é muito benéfica, né, para a infância, tem toda essa questão da segurança, então eu não costumo restringir, não. A gente elegeu a natação aqui como nosso esporte do coração. Então, eu também, eu sou bem favorável. E a infecção de garganta e gelado? Então, esse é um outro mito, né? Esse é um outro mito. E esse mito não morre, né? Não, de jeito nenhum. Olha que uma avó nunca vai deixar uma criança chupar um picolé se tiver e o grande problema é quando vem no consultório com a avó e ela fala que é do gelado, né? Você tem que tomar cuidado até mesmo pra falar. Até pra falar, pra não desmistificar. Porque depois sai do consultório e não volta nunca mais. Nossa, essa médica não sabe de nada. Exatamente. A grande questão é, quando você já tem uma mucosa ali da orofaringe,
que já está inflamada, os extremos de temperatura, eles podem deixar a criança mais sintomática. E aí é tanto, por exemplo, muito quente quanto gelado. Só que a criança, normalmente, ela não ingere muito quente, né? Então, assim, acaba que é o mais gelado mesmo. Mas os processos infecciosos, eles são virais e bacterianos. A grande questão é a gente ir explicando isso no dia a dia, porque a grande questão do consultório não é porque andou descalço, porque lavou o cabelo e não secou, tomou gelado. Mas, na verdade, sim, é ir mantendo aqueles hábitos saudáveis, né? E uma vez que a criança está doente, né? Então, por exemplo, você libera a criança para fazer as outras atividades, para comer qualquer coisa. Então, assim, a criança já está doente, o seu sistema imunológico já está um pouco mais frágil. Então, é a hora realmente de você ter uma alimentação um pouco mais saudável, de você evitar, então, uma natação, um esporte, porque o organismo da criança está ali tentando se recuperar daquele processo inflamatório, infeccioso. Mas, na verdade, essas outras questões aí são mitos. Mesmo. O remédio para a imunidade, para as infecções de via aérea superior recorrentes. Então, na verdade, todo mundo quer a fórmula mágica, né? Isso, exatamente. É o remedinho de milhões mesmo que todo mundo quer. O xaropinho, né? Para tosse. Exatamente. Então, assim, a gente vê que não é isso que faz diferença mesmo no nosso dia a dia. Né? Então, assim, a gente tem medicações que ajudam, né? Temos que ajudam em infecções bacterianas recorrentes, né? Nós temos medicações que ajudam a melhorar um pouco a imunidade contra a bactéria que causa mais amidalite, contra aquelas bactérias que causam mais as sinusites. Então, a gente tem algumas medicações que são adjuvantes. Mas, na verdade, o que tudo gira em torno, né? E aí a gente vê muito, né? A questão do aleitamento materno, né? Aquelas crianças que realmente já têm uma imunidade um pouquinho melhor, né? Então, assim, a gente insiste nessa questão do aleitamento materno. Quando a gente coloca a criança, quando a gente institucionaliza a criança antes dos 2 anos de idade. E aí, isso serve para escola, creche, berçário. Aquele sistema imunológico, ele ainda não está tão pronto para aquela grande quantidade de vírus e bactérias. Então, assim, muitas vezes, nesses casos, as crianças começam a ficar mais doentes? Começam. Então, assim, pode. E aí, a família chega, né? Não, quero avaliar a imunidade, quero ver o que está acontecendo. Em muitas situações, não tem nada. Você vai avaliar a imunidade celular, não tem nada. Imunidade humoral também não. Mas aí é tratando o conjunto, é deixando assim, um nariz que funciona bem, tratando uma rinite se ela existir, tratar fatores ambientais se eles existirem, por exemplo, no caso da rinite, né? Evitar, por exemplo, situações que ambientes com mofo, cigarro, né? Tudo isso também piora muito, né? A respiração da criança. E são essas medidas do dia a dia, né? Eu acho que isso aí é o que mais faz diferença. Nós temos medicações que nos auxiliam nesse controle, mas, assim, infelizmente, não tem nenhum remedinho milagroso para a imunidade mesmo, não. E agora eu queria falar sobre um assunto que gera muita dor nas mães, né? Principalmente aí quando está no início ainda, né, do desenvolvimento, que é a perda auditiva. Eu queria que a doutora trouxesse para a gente aí como a gente pode estar ajudando as mamães a avaliar esse bebê, né, se ele é um potencial paciente aí com perda auditiva, como tranquilizar essa mamãe de que está tudo bem. Ajuda a gente aí, doutora. Vamos lá. Então, assim, esse é um assunto que eu gosto muito de falar e eu vejo que é um assunto que é muito importante, né? Igual a gente estava conversando aqui antes, porque é um assunto que, às vezes, ele é mais específico e até mesmo para o otorrinolaringologista geral, né? Às vezes gera algumas dúvidas. Então, por exemplo, o que a mãe pode fazer na gestação? O que eu posso fazer? Eu estou gestante, tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar uma perda auditiva no meu filho? Tem. A gente tem várias questões. Então, por exemplo, você fazer seu pré-natal, né? Hoje, a principal causa de perda auditiva na infância é a causa genética. Então, se você
casou com um parente em algum grau, né? Se existe a consanguinidade, né? Se você casou com um primo, um parente em algum grau, essa criança precisa de ser acompanhada anualmente na infância, porque a principal causa é a genética. E quando a gente tem essa consanguinidade, muitas vezes, depois de algumas gerações, esses genes podem se encontrar e podem se manifestar como perda auditiva. Por exemplo, as infecções congênitas. Né? Mas eu tomei todas as minhas vacinas da gestação, mas a gente tem infecções que são muito silenciosas. Segunda maior causa de perda auditiva na infância é o citomegalovírus. E isso é algo que, assim, que a gente tem falado bastante. Hoje em dia, em vários estados dos Estados Unidos, já é realizada a triagem universal para o citomegalovírus. Pela importância que isso tem no dia a dia. Porque o que acontece? O citomegalovírus ele pode passar como uma infecção muito indolente na gestante. E o que acontece muito? Então, o que a gente vê muitas vezes, né, no cartão da gestante, a gestante é IgG reagente, ou seja, ela já teve contato com o vírus. E muitas vezes essa sorologia ela não é repetida no final da gestação. Só que não existe imunidade para o citomegalovírus. A gestante pode reativar e reinfectar ao longo da gestação. Se a gente não repete a sorologia da gestante no final, muitas vezes ela reativou ou reinfectou. Esse bebê nasce com CMV e grande parte dos CMV congênitos, que é o citomegalovírus, eles são assintomáticos. Eles não vão ter todas, aqueles comemorativos ali da citomegalovirose congênita. Mas as grandes sequelas do citomegalovírus são as auditivas e as neurológicas. E elas vão aparecendo silenciosamente. Mas aí eu vou pegar isso no teste da orelhinha, nem sempre. Nem sempre. Porque no teste da orelhinha, o que acontece? Uma das grandes características da perda auditiva pelo citomegalovírus é porque ela tem um aparecimento tardio e progressivo. Então, o bebê pode passar no teste da orelhinha e ir desenvolvendo a perda auditiva ao longo dos anos, principalmente até os 3 anos. Então, assim, em relação à gestação, né? Por exemplo, eu tô grávida, mas eu tenho outro filho. Então, os grandes transmissores do CMV que a gente vê para a gestante são seus outros filhos. Porque o CMV é uma infecção do nosso dia a dia, transmitido por gotícula de saliva. Então, a gestante evitar comer no mesmo talher do outro filho, beber no mesmo copo, né? Então, assim, a gente com filho, né, dá comida para um, a gente não tem tempo para nada, vem com o mesmo garfo, come com o outro. Se você estiver grávida, evitar fazer isso, você pode estar pegando um citomegalovírus. Fazer o seu teste da orelhinha. Então, o teste da orelhinha tem que ser feito dentro do primeiro mês de vida. Falhou no teste da orelhinha, tem que fazer o reteste dentro do primeiro mês de vida. E, assim, criança, a gente tem que fazer uma avaliação auditiva anualmente. Então, assim, mas todo ano eu tenho que levar? Todo ano tem que levar. Mas como que eu vou fazer uma avaliação auditiva da criança? A gente tem vários métodos. Sempre vai ser o Bera? Não. A partir de 6 meses de idade, eu já consigo fazer uma audiometria na criança. São estímulos diferentes, a gente vai fazer uma audiometria comportamental, com estímulo visual, mas a gente já consegue ir acompanhando. E aí, aquilo que a gente sempre fala na medicina, né? Quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, todo o nosso tratamento, o impacto disso no dia a dia da criança, ele vai ser muito menor. Então, assim, a gente tem... e a gente estava conversando, né? Infelizmente, acontece, como eu trabalho muito com audição, eu tenho vários pacientes que chegam no meu consultório, crianças assim, com 8, 9 anos de idade, com perda auditiva. Às vezes, perda auditiva leve, bilateral, ou uma perda auditiva, às vezes, de grau severo, profundo, quase que total de um ouvido, e que a família nunca percebeu. Mas como que a família nunca percebeu? Não, gente, muitas vezes não percebe mesmo. Porque são situações que são, às vezes, a criança está se desenvolvendo bem, ela desenvolveu uma linguagem. Aprende a ler também, né? O lábio, tem criança que é muito esperta. Também. E, assim, às vezes ela não tem um impacto tão grande, muitas vezes às custas de um esforço grande, né? Para compreensão, tudo isso. Mas a gente só consegue fazer o diagnóstico quando ela começa a perceber. E é importante a gente sinalizar para as famílias que às vezes a gente correlaciona muito a perda auditiva com atraso de fala. E realmente existe essa correlação. Isso. Mas o atraso de fala, ele também está associado a outros diagnósticos. Também. Então, é importante a gente caracterizar
fazer essa avaliação, a gente falou muito isso aqui no episódio de puericultura. Isso tudo que você está falando é a importância da puericultura, a importância que começa, a gente fala que a puericultura, ela começa no pré-natal pediátrico. Exatamente. Que é exatamente fazer esse acompanhamento. Que muitas vezes ele não acontece, Não né? acontece. Infelizmente, ainda não é uma coisa difundida no Brasil. E a mulher precisa saber que ela tem direito a essa consulta, inclusive. E o pré-natal pediátrico vai trazer essa orientação do contato com citomegalo, do contato com toxo, que às vezes isso, a da mulher tox acha também. também que tem uma IgG reagente e tá tudo certo, mas você também pode se reinfectar. E são causas evitáveis, Causas né? Então, assim, acaba que a evitáveis. causa genética, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Se não for a questão da consanguinidade. Mas as infecções congênitas, aqueles problemas de intercorrência no parto, a gente consegue, assim, muitas vezes evitar a perda auditiva. A perda auditiva. Porque depois reparar a perda auditiva é mais complicado. Né? Agora, assim, a gente consegue, hoje em dia, eu trabalho já com implante coclear há muitos anos, então eu falo que o implante coclear, ele é uma grande revolução da medicina, né? Então, assim, a gente consegue pegar um bebê, então, assim, pra gente ver, né? Na nossa época, quase toda a família, a gente sempre conhecia alguma família que tinha alguém que era mudo e surdo. Então, assim, isso ainda pode, a gente tem linguagem de sinais, a gente tem libras, a gente tem outras causas que às vezes a gente não consegue, né? A reabilitação auditiva, né? Mas hoje é para isso ser cada vez mais raro. Porque se eu faço um diagnóstico, então, por exemplo, se essa mãe foi orientada durante a gestação, né? Então, assim, o ginecologista vai orientar? Vai, mas é mais um profissional se ela passar pelo pediatra para fazer essa avaliação, né? Então, assim, ter esse olhar global da criança. A gente conseguindo fazer um diagnóstico hoje em dia, o que os estudos mostram? Se eu consigo fazer, então, um bebê que nasceu totalmente surdo, se eu consigo fazer um implante coclear antes de 9 meses de idade, essa criança, quando a gente começa a ver o desenvolvimento dele, ele vai se desenvolver, dependendo se for uma criança que não tiver outras comorbidades, junto aos seus pares normovintes. Então, assim, uma criança que nasceu totalmente surda, se a gente consegue um diagnóstico precoce, então é aquilo que a gente estava falando, a gente muda toda a trajetória de vida da criança. Toda a história de da vida família, da criança, né, de modo geral. Normalmente, quando chega no consultório para você, os pais buscam pelo atraso de fala, principalmente quando chega uma perda auditiva? Muitas vezes, sim. Sim. É o atraso de fala. E aí, assim, tem situações que a gente tem audiometria, que tem uma audição normal? Tem. E aí a gente vai para outros diagnósticos, né? A gente tem outras causas, né, de atraso de fala que não são auditivas. A gente também tem o TEA. Agora, uma coisa que é muito importante a gente falar, por exemplo, quando a gente pensa no âmbito do espectro autista, a gente sempre tem que ter uma avaliação auditiva antes de fechar um diagnóstico de TEA. Diagnóstico. Né? Então, isso assim, é muito importante de ficar claro hoje, porque... E muito atual também, né? Tem um artigo do Dr. Hélio van der Linden, super interessante, que ele tem um algoritmo diagnóstico, a primeira avaliação lá tá auditiva. Gente. Porque, assim, como que você vai fazer um diagnóstico de uma alteração comportamental sem ver a questão da audição? A criança não vai interagir mesmo, né? Então, assim... E eu recebo também muitas crianças com atraso de rendimento escolar, né? Que, assim, que às vezes já estavam sendo tratadas com déficit de atenção, e na verdade também é perda auditiva. E desenvolvem ansiedade, irritabilidade, né? Esses outros sintomas associados à dificuldade de não compreender. Exatamente. Né? Porque você atrasar a fala, atrasar a audição, ter dificuldade de se fazer compreendido, é muito... É irritante para uma criança que quer se comunicar, né? Com certeza. E assim, e ter esse olhar, né, atento a esses detalhes. Então, por exemplo, você está ouvindo, né? Seu filho, você chama, ele não está entendendo, ele está com um atraso de rendimento escolar, a professora está reclamando que ele está desatento, houve uma televisão muito alta. Gente, então assim, na menor suspeita, vamos fazer uma avaliação, sabe? Avaliação super tranquila de fazer. Eu acho que assim, até mesmo para deixar o coração da família mais tranquilo, né? Então, a gente queria muito te agradecer. Foi maravilhoso, viu? Foi, assim, super enriquecedor mesmo. E a gente tem um agradecimento especial para você hoje.
A gente trouxe para você um querido, presente. Um presente. Ai, não acredito! O Theo. Oi, Theo, entra aí, Theo. É um presentão. Que é um paciente que é muito grato. Olha que por rapaz tudo. mais lindo, gente. Mas isso foi um presente mesmo. Foi. O Theo a gente queria te agradecer com o Theo. Eu vou ganhar flores. Não acredito. Obrigada. Ai, cadê que meu abraço? lindeza. Obrigada. Ai, gente, obrigada. Obrigada a você. E eu queria falar que você modificou a vida mas assim, dessa que família. surpresa. Hoje tem Ai, a me vovó explica pra eles, e uma Carol. das mamães, né? O Theo é um querido, ele é filho da Juliana, da Andressa, hoje está aqui com a vovó também, toda emocionada, porque a doutora Pauliana ajudou nesse diagnóstico, né? Fez aí a cirurgia do Theo com sucesso. O Theo não falava, né, Ju? Hoje o Theo fala. O Theo tem um desenvolvimento maravilhoso, é uma criança linda, muito amada. E aqui a gente vê, né, e é algo que, assim, a gente sempre fala muito em reabilitação auditiva, né? A gente tem que, é claro, a gente tem que ter aquela equipe dedicada, mas a parte da família, ela é, assim, fundamental. Então, assim, porque por mais, então, assim, é claro que todas as etapas, elas têm que ser na época certa, né? Mas, assim, aquela família que abraça a causa, porque é uma jornada, né? Que eu sempre conversei com a Juliana, com a Andressa, converso com todos os meus pacientes. Então, é aquele dia a dia. É o estímulo, é a fonoterapia, né? É o acompanhamento psicológico da família, porque é uma etapa que a gente vai vencendo. E a gente vai comemorando todas as vitórias, né? Porque acaba que a reabilitação auditiva, é isso que a gente estava falando, ela muda a vida da família, né? Então, assim, eu falo mesmo que o implante coclear, para mim, depois da penicilina, ele é a grande invenção da medicina. Então, esse foi mais um episódio do Pod Pediatras. Nós agradecemos a doutora Pauliana, o Theo e a família que estiveram aqui com a gente hoje. Vem cá, Theo, dá um tchau pro pessoal. E ele tá tão lindo, tá gente. Demais. Então, hoje a gente fecha com muita emoção, com muita alegria. Vai lá no colo da tia Carol. Muito felizes por esse episódio ter somado tanto na vida das pessoas, das famílias. Esse é o objetivo do Pod Pediatras, fazer diferença na vida das famílias, e a gente espera ter conseguido isso hoje. Muito obrigada, até o próximo episódio. Até. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Ai, foi muito legal. Não, que surpresa mesmo.